Olá, conquistadores! O canal Bendito está de volta para mais uma jornada. Eu sou Elza Mouraria e vou estar com você nestes 24 dias de conquistas no livro de Josué. Você está preparado para lutar e vencer? Eu creio que os próximos 24 dias serão de muitas conquistas na minha e na sua vida. Então, aproveite esse tempo para ler o livro de Josué e receber inspiração e novas estratégias para vencer as suas batalhas pessoais. Não esqueça de se inscrever no canal Bendito, ativar o sininho para ser notificado de vídeos novos e também compartilhar com o máximo de pessoas que você sabe que serão abençoadas com os nossos vídeos. Vamos lá então? Para compreender o livro de Josué, é importante uma breve recapitulação para entender como foi que o povo de Israel chegou até este ponto da sua história. Em Gênesis 12, nós vimos que Deus escolheu Abraão e lhe prometeu uma multidão de descendentes. Entre seus filhos, Isaque seria o escolhido para, a partir dele, ser formado um povo especial. Deus também prometeu a Abraão que daria aos seus descendentes a terra de Canaã, já prevendo no futuro a chegada do Messias, Jesus Cristo. O plano de Deus era que todas as nações da terra fossem abençoadas pelos descendentes de Abraão. A história segue com um foco no nascimento de Jacó e depois de José, que de uma maneira providencial foi vendido como escravo para o Egito, se tornou governador, preparando um lugar para seu pai Jacó ou Israel e também para todos os seus irmãos, para que eles pudessem se estabelecer e se multiplicar no Egito. A descendência de Israel viveu no Egito por 430 anos. Cerca de 30 anos eles viveram muito bem, mas depois que José morreu, acabaram escravizados. Finalmente, Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão e conduzi-los à prometida terra de Canaã. Depois de ver o Egito devastado com as 10 pragas, finalmente Faraó deixou o povo partir. Mas logo se arrependeu e perseguiu o povo de Deus. Mas Deus abriu o Mar Vermelho para o seu povo atravessar a pé enxuto e fechou logo em seguida, afogando todo o exército de Faraó. É interessante perceber aqui que, assim como o ato principal de redenção do Antigo Testamento foi a libertação de Israel do Egito, o ato principal de redenção no Novo Testamento é a obra de Jesus Cristo na cruz. A geração que saiu do Egito foi marcada pela desobediência. Mesmo assim, eles experimentaram um cuidado especial de Deus, suprindo todas as suas necessidades. Deus também lhes deu a sua lei através de Moisés no Monte Sinai, para que eles vivessem melhor e fossem abençoados com a presença de Deus. Mas a rebeldia chegou ao seu auge mais ou menos 2 anos depois da saída do Egito, quando eles já estavam pertinho de entrar na Terra Prometida. Deus então os conduziu novamente ao deserto e ali eles ficaram andando em círculos por 38 anos, até que aquela geração incrédula morresse no deserto. A nova geração cresceu mais confiante em Deus. O livro de Deuteronômio, que nós acabamos de estudar, mostra o povo novamente acampado diante de Canaã, prontos para atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Uma analogia feita aqui nos mostra que em nossa vida cristã somos tirados da vida de pecado para vivermos uma vida abundante. Não fomos feitos para morrer na secura do deserto. Esse definitivamente não é o destino final de Deus para nós. Bem, com essa recapitulação, nós podemos então entrar no livro de Josué. Os relatos deste livro começam com a morte de Moisés. Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra continua. Deus escolheu Josué e todos em Israel sabiam e reconheciam que ele era o seu novo líder. O nome hebraico de Josué é uma tradução do nome grego de Jesus. Seus nomes são idênticos, um no hebraico, outro no grego.
Josué havia passado boa parte da sua vida como assistente de Moisés, e enquanto assistente de Moisés, ele foi preparado através da sua fidelidade nas pequenas coisas. E ainda hoje, grandes homens e mulheres de Deus são preparados para grandes obras através da fidelidade nas pequenas coisas. Aristóteles escreveu que aquele que nunca aprendeu a obedecer não tem como ser um bom comandante. Josué tinha à sua disposição recursos espirituais que também estão à nossa disposição. E foi justamente a aplicação que ele fez dos recursos divinos que estabeleceu a diferença entre a vitória e a derrota. E quais eram esses recursos? Primeiro, Josué tinha a promessa de Deus de que o povo de Israel entraria na terra prometida. Deus poderia ter simplesmente eliminado todos os inimigos do seu povo, mas ele chamou Israel para uma parceria com ele na realização da sua vontade. Por isso, tomar a terra exigiria esforço. Nós também temos diante de nós uma porta aberta. Devemos entrar pela fé e tomar posse dos novos territórios para o Senhor, onde seu nome seja conhecido e adorado. Segundo lugar, Josué tinha a promessa da presença de Deus. Ele estaria com seu servo e tomaria para si a responsabilidade de levar aquele empreendimento ao sucesso. Isso nos ensina que nós podemos avançar dentro da vontade de Deus e estarmos certos da presença do Senhor, como Paulo escreveu aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E em terceiro, José tinha a promessa da fidelidade de Deus. Ele havia se comprometido com aquela causa e com certeza cumpriria a sua promessa. Charles Spurgeon disse o seguinte: Josué não deveria usar a promessa como um sofá sobre o qual espalhar-se em indolência, mas como um cinturão para fortalecer os seus lombos e preparar-se para o trabalho que estava diante dele. Em resumo, as promessas de Deus devem ser estímulos e não encostos. A parte de Josué nesse processo todo está nos versículos 6 a 9, quando Deus diz a Josué para ser forte e muito corajoso. Veja que Josué é desafiado a ser ousado em Deus. Isso expõe a fraqueza de Josué. Havia uma necessidade desse comando, porque mesmo um grande líder como Josué precisava de encorajamento. Essa coragem ousada não estaria no próprio Josué, mas em Deus, que lhe daria coragem. Josué também foi fortemente advertido a obedecer à lei de Deus. Não bastava apenas ler, ela teria que estar nos lábios de Josué, ou seja, nas suas conversas diárias, e também na sua mente, ou seja, ele precisava meditar na palavra de Deus de dia e de noite, além de também colocá-la em prática na sua vida. Só assim Josué teria prosperidade no seu caminho e seria bem-sucedido na conquista da terra. A palavra de Deus nos lábios, na mente e na prática é uma garantia do sucesso de todo cristão, não apenas de Josué. Claro que isso não significa uma vida sem problemas, mas garante uma vida capaz de lidar com qualquer coisa, porque aproveita ao máximo da presença e das promessas de Deus. Josué deu uma ordem para que o povo se preparasse para cruzar o Jordão, e isso aconteceria dentro de 3 dias. E aqui nós lembramos que a espera muitas vezes é a parte mais difícil para nós, não é mesmo? Mas os dias de espera são sempre dias de preparação na obra de Deus e não um tempo perdido. Depois Josué se dirigiu aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, lembrando do compromisso que eles haviam feito com Moisés diante de Deus. Essas 2 tribos e meia haviam decidido se estabelecer do outro lado do Rio Jordão, do lado leste, na terra que Israel já havia conquistado, lembra? Mas eles prometeram atravessar e ajudar o resto da nação a tomar a terra do lado oeste do Rio Jordão.
E esse momento havia chegado. Eles deveriam se unir às outras tribos com todos os seus homens valentes e ajudá-los. Este mesmo princípio opera no corpo de Cristo, a igreja. Quando um membro tem uma necessidade, é a necessidade comum de todo o corpo. Nunca devemos nos recusar a ajudar o outro com a mentalidade de que nós não temos nada a ver com isso. As 2,5 tribos se dispuseram prontamente a acatar as ordens de Josué e ir onde ele os enviasse para lutar junto aos seus irmãos israelitas. Aqui vemos Israel no tipo de unidade como nação que era essencial para cumprir o chamado e a promessa de Deus para eles. A disposição do povo de receber Josué como líder foi uma confirmação das palavras do Senhor a Josué no começo do capítulo. Inclusive, os representantes das 2,5 tribos repetiram as mesmas palavras que Josué ouviu do Senhor e que aparecem 4 vezes neste capítulo e que ainda hoje falam alto ao nosso coração. Seja forte e corajoso. E a primeira conquista do livro de Josué é entender que o segredo da vitória está em ler a palavra de Deus, falar sobre ela, meditar nela ao longo do dia e, claro, colocá-la em prática no dia a dia. Só assim você estará preparado para as conquistas que Deus tem para você. E amanhã entra em cena uma personagem bem conhecida, Raabe, a prostituta que entrou para a genealogia de Jesus. Não perca!